que é o lado espiritual. O lado espiritual. E o nosso texto de hoje, nós vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, onde fala sobre a galeria dos homens da fé. E entre muitos homens que a Bíblia conta a história deles, tem um que eu admiro muito. Vocês sabem que Deus acabou o mundo antigo com água. Mas Deus, antes mesmo de destruir o planeta com água, Deus chama um homem e fala para ele: eu tenho visto, eu tenho percebido, eu tenho visto, tu tens sido fiel diante de mim. Esse texto que nós vamos ler lá em Hebreu, mesmo depois de milhares de anos, o apóstolo Paulo fala sobre esse homem. Por que esse homem é lembrado? Ele é o exemplo de um pai de família que fez tudo para salvar a sua família. E eu lhe pergunto: é possível você salvar a sua família? Sim ou não? Sim. Porque se o pai e a mãe não foram os cabeças, aqueles que trabalham, aqueles que são exemplo, aqueles que estão orando pelos filhos, testemunhando, vivendo um cristianismo autêntico, os filhos eles observam. Olha o que diz aí, vamos botar aqui livro. Hebreus capítulo 11, e nós vamos ler o verso 7. Antes que a gente lê o verso, nós vamos orar. Querido bondoso Deus, estamos aqui, Senhor Deus, reunidos em um pequeno número de pessoas, mas o Senhor nos deu a Tua palavra, dizendo que aonde tiver 2 ou 3, o Senhor estará com eles. E aqui estamos para ouvir a Tua palavra em poucos minutos, mas nós precisamos entender qual é o recado que o Senhor tem para nós como pai, como esposa, como família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11 e o verso 7. Apenas um verso só. Diz aqui na minha Bíblia, que é a NTHL, que é a nova tradução da linguagem de hoje, assim: foi pela fé que Noé ouviu o aviso de quem? De Deus, sobre as coisas que iam acontecer e que não podia ser visto. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca ou uma arca, em que ele e a sua família foram o quê? Foram salvos. Então Deus aqui, para o homem de Deus, ele disse: ó Noé, eu olhando para o mundo aí, vi que o mundo se envolveu em corrupção, pecado, criminalidade, prostituição, mas eu tenho visto que tu tens sido um bom pai, tu tens sido exemplo de família, tu tens sido o homem que tem sido tenente a mim. Agora faz uma arca ou uma barca para salvar a tua família. Amém? E eu pergunto, amados queridos, nessa noite, você também tem construído essa arca para salvar a tua família? Como que eu posso dizer assim? Se você pode perguntar: não, mas como construir uma arca novamente como a Noé fez de madeira? Eu não estou falando para você construir uma arca de madeira. Não. A arca naquele tempo que Noé construiu foi de madeira para salvar a sua família. Salvou quantas pessoas? 8 pessoas. Qual é a arca hoje que deve ser construída para salvar a tua família? Quem é a arca de hoje? Jesus. Ele é a arca. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será o quê? Salvo. Noé construiu uma arca que tinha o quê? Uma porta. Noé trabalhou na arca, tanto tempo construiu ele, mas ele não construiu a arca sozinho. Ele construiu juntamente com quem? Com a sua família. Glória a Deus. Queridos, construir uma arca para salvar a sua família. Eu vou ler aqui um resumo que eu fiz, que diz assim: existem vários homens na Bíblia que eu admiro. Um deles foi Noé, que pela fé obedeceu a Deus como sacerdote do seu lar, para a conservação da sua família. Diante do dilúvio, construiu uma arca para salvar a sua família. O que é um sacerdote do lar? O sacerdote do lar é o cabeça, é o líder.
Um sacerdote do lar, você que é pai, você que é mãe, você é sacerdote do seu lar, você jamais pode se levantar pela manhã e sair para o trabalho sem reunir a tua família, os teus filhos, ler um verso bíblico, fazer uma oração e entregar ele nas mãos de Deus. Senhor, o meu dia começou, então os meus filhos vão sair para o colégio, para o trabalho, mas eu quero colocar ele nas tuas mãos, porque eu não sei o que é que vai acontecer durante o dia. Um sacerdote, um líder de um lar espiritual que quer ver a sua família no reino do céu, que quer preparar ela para a eternidade, ele não pode ter o luxo de se levantar e sair para o trabalho e deixar os seus filhos. Se os filhos ainda não se levantaram, o pai e a mãe, os dois que são sacerdotes, eles têm que ir para o quarto, para um local, e eles devem dobrar o joelho e dizer: Pai, está aqui a família que tu me deste, guarde ela, prepare ela, porque eu sei que o Senhor não me deste essa família para me criar e para ficar no mundo. Tu me deste esses filhos para criar para a honra e glória do teu santo nome. Irmãos queridos, quando o Senhor voltar, muitos pais, muitas mães vão ouvir do Senhor: cadê os teus filhos que eu te deste? O que tu fizeste para ele? Tu ensinou o caminho que ele devia andar? Ou você apenas se preocupou com o sucesso dele para o mundo? E aqui no texto continua dizendo, sabe o quê? Como nos dias de Noé, estão vivendo, irmão, em uma época em que se parece muito com os dias de Noé. O juízo de Deus virá sobre a terra por causa da corrupção do homem. Vivemos maus dias de degradação humana, violência como nunca se viu antes. A dignidade humana tem sido perdida em nome da modernidade e já não há tempo. Há algum tempo, irmãos, temos assistido à degradação da família. A mídia televisiva tem sido o fator de muitas influências nos nossos lares, e na última década as mídias digitais, redes sociais, estão deteriorando que Deus instituiu. Família, o nosso maior patrimônio. Queridos, hoje é mais fácil uma criança ao nascer, a mãe não tem mais tempo para ela porque a mãe trabalha. A mãe deixa o filho ser criado pela mão dos outros, não lê a Bíblia, não ora com uma criança. A primeira coisa que ela coloca na frente da criança é uma televisão, um celular, para que ela possa ficar assistindo o dia todinho. E esquece que hoje a mídia, ela corrompe a mente das nossas crianças. Os ensinamentos do Senhor que vinha através da palavra de Deus, as histórias bíblicas, é deixado de lado. E às vezes a mãe e o pai, quando o filho cresce, que os filhos procuram o caminho errado, o caminho do mundo, o pai se pergunta: o que foi que eu fiz? Por que essa garota ou esse garoto hoje não quer mais ouvir a voz de Deus? Claro que ele não foi ensinado quando era pequeno. Qual foi o tempo que você tirou de qualidade para ter um relacionamento com Deus e com seus filhos? O pai que não se relaciona com Deus, o pai que não tira tempo para educar os filhos no caminho do Senhor, ele não tem como cobrar os filhos depois que eles crescem. E Noé, irmão, ele foi diferente. Noé, ele tinha uma preocupação. Quando você estuda a história de Noé e também a história de Jó, vocês lembram o que Jó fazia todos os dias pelos filhos? A Bíblia diz que todas as madrugadas Jó se levantava e orava por quem? Pelos filhos, porque sabia que os filhos tinham cometido pecado. E as mães e os pais hoje, quando chega a tarde, talvez pergunte para ele que nota ele tirou no colégio. Mas ele não lembra de dizer: filho, vamos aqui ler um verso bíblico, dobrar o nosso joelho, orar, nos preparar, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar, mas eu quero te preparar, porque eu não quero ir para o céu sozinho. Irmãos, no dia da volta de Jesus, muitos pais irão chorar porque não conseguirão ver os seus filhos entrar no reino dos céus. Eu não sei se vocês acreditam em anjos, mas a Bíblia fala que todos nós, quando nascemos, temos um anjo da guarda que está ao nosso lado, e a Bíblia diz que esse anjo é dado para cada criança, cada pai, cada filho, e ele, durante a vida dele aqui nessa terra, ele cuida da família, cuida dos filhos. Mas esse anjo, quando a pessoa morre no mundo aí fora, esse anjo volta para o céu esperar, porque o anjo não sabe se você se perdeu ou se você se salvou, somente Deus. Mas ele vai estar lá te esperando na entrada da Nova Jerusalém. E muitos pais, ao entrar,
estarão olhando para trás, esperando que seus filhos irão entrar, mas não entrarão. Porque aqui nessa terra, irmãos, não tiraram tempo para poder preparar os seus filhos. Não foram pais, não foram mães, sacerdotes de casa, que tem um relacionamento com Deus. Como que eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tenho? Se você não tirar tempo para conversar com Deus, para que Deus possa te dizer o que você deve falar para os teus filhos, você não terá conhecimento e sabedoria para aconselhar alguém que você tanto ama, que é os teus filhos. Queridos, a igreja que cuida da família, não é para resgatar e salvar a família, resgatando os valores e princípios que a palavra de Deus nos ensina. Estamos trabalhando na construção de uma nova arca para acolher a sua família e salvar a igreja que somos nós. Nós somos a igreja, e a igreja que salva hoje as famílias. Amém? Então, crendo desta forma, a pergunta é possível salvar a nossa família? Claro que sim. O que precisamos fazer é entender o propósito e a agenda do reino de Deus para a família, conforme a palavra nos revela no livro do Salmo 128, verso 1. Diz, sabe o que? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o redendo da oliveira, a roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, a paz seja com a família. Amém? Irmãos, agora quero continuar aqui uma introdução desse pequeno sermão. Esse é o propósito de Deus para nossas famílias aqui na terra. Pais temente a Deus, mães com videira frutífera em casa, filho como planta de oliveira sendo treinado em volta da nossa mesa, e assim o Senhor nos abençoará desde Sião, e cumpriremos a nossa missão como pais, e passaremos o fogo do Senhor que arde em nossos corações para os nossos filhos, e veremos filhos dos nossos filhos, nossa descendência como uma geração poderosa que Deus nos deu. Amém? A Bíblia diz que nós só aquecemos nossos filhos se o nosso coração arder. O que é que faz o coração do ser humano, do pai e da mãe arder? Amor, o poder do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Às vezes no coração do pai gera mais ódio do que amor, porque não tem o poder do Espírito Santo na vida, não tem relacionamento com Deus, e você só pode dar aquilo que você tem. Queridos, nossas famílias estão em alto perigo, mas tenho certeza que o Senhor vai liberar a palavra e várias estratégias, dando um novo direcionamento para salvar as nossas famílias. E uma delas está a construir uma arca para salvar a nossa família. A família é um projeto, a família é protegida quando anda sob os princípios. Vamos pensar um pouco. Aí vem uma pergunta, eu estive analisando essa pergunta hoje: por que a primeira família não deu certo? Vocês podem me responder? Por que a primeira família não deu certo? Que família eu estou falando? Adão e Eva. Por que não deu certo? Deus já criou uma família para ser perfeita, mas por que essa família não deu certo? Vocês lembram que quando Deus criou Adão e Eva, a primeira família, Deus os chamou e de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no meio dela, não comereis, porque no dia dela comer, para o quê? Vocês morrerão. Vocês morrerão. Por que a família não deu certo? A pergunta vem. O que aconteceu com o homem que Deus criou? Não deu certo porque eles
não obedecer a Deus. Uma família que não obedece a Deus nunca vai dar certo. Se Adão tivesse ouvido a voz de Deus para a família dele, tinha sido uma bênção para a humanidade. O erro de Adão, o erro da família de Adão, foi não ouvir a palavra de Deus. E o erro da família de casa é não dar crédito, não ouvir a palavra de Deus. Um pai e uma mãe que não ouve a palavra de Deus. Não estou dizendo assim que você não tem uma Bíblia em casa. Eu estou dizendo ouvir a palavra de Deus é você ler, entender e praticar. E Adão sabia ou não sabia da verdade? Sabia. Só que Deus diz a Adão: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Adão disse: não, é muito mais importante ouvir a voz lá fora do que a voz de Deus. Qual problema foi esse? Querido, quando a desobediência entrou no coração de Adão e Eva, e o fez ir contra o que Deus tinha dito, eles abriram as portas para que o pecado entrasse. E como o pecado entrou, a maldade, a dureza de coração, a falta de respeito e tudo de ruim que o pecado traz, por isso Deus se entristeceu ao ver tanta maldade no coração do homem. Mas Deus encontrou um homem diferente. Então, amados, quando o pai e a mãe, quando nós como famílias abrimos o coração para que o pecado entre, uma mãe e um pai que assiste filme, assiste novela junto com seus filhos, ele está abrindo o coração para o mundo do pecado. A mãe que pega um telefone, enche de crédito, coloca na mão da criança, coloca lá no Wi-Fi, dá para a criança ir para o quarto para ficar a noite toda com o celular, sem saber o que está acontecendo, ela está abrindo o coração da criança para o mundo de pecado. E às vezes, irmãos, Deus, às vezes, quando o mal entra que destrói, às vezes nós oramos e perguntamos para Deus: Senhor, por que o Senhor não fez nada pelo meu filho ou pela minha filha? O Senhor vai, se você pudesse parar e ouvir a voz de Deus, e você ouviria dizer: sabe o quê? Filha, você não ouviu a minha palavra? Você não ouviu a minha palavra? Eu disse que você deveria ensinar o caminho que teu filho deveria andar. Você não ensinou. Você não pode me cobrar. Queridos, e sua atitude fez com que houvesse uma graça especial nele, que atraiu o coração de Deus. Sua obediência salvou a sua família e toda a humanidade que viria depois dele. Guarde uma coisa, irmão, guarde uma coisa no seu coração: todo aquele que obedece prosperará, mas o desobediente vai sacrificar muitas coisas e vai perder a vida. Olha o que o texto diz, irmão. Olha: todo aquele que obedece prosperará, mas o desobediente vai sacrificar muitas coisas na vida. Portanto, nossa família precisa estar em obediência a Deus dentro da arca, que é a sua presença, dentro da comunhão da igreja e da família. Amém? O que é a arca hoje, irmão? Que diz: portanto, nossa família precisa estar em obediência a Deus dentro da arca. A obediência a Deus é como se fosse uma arca de proteção. Se na família, se na minha família, se na sua família não há obediência a Deus, nós estamos fora da arca. Porque são a proteção, meus amados irmãos, para você, para a tua família, para a minha família, se nós temos a proteção de Deus. Irmãos queridos, a família sofre com dilúvio de todos os tipos, mas apesar da corrupção generalizada do mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus, sim ou não? Irmãos queridos, o que Deus nos pede é sentar aos pés dele. Talvez você possa dizer: irmão, você não conhece a minha família, você não sabe o que eu passo, você não sabe por onde os meus filhos andam. Mas a pergunta é: o que você fez quando eles eram pequenos?
Deus não vai te cobrar pelo pecado do teu filho, da tua filha, depois que ela conheceu o que é as coisas do mundo. Mas quando ela está pequena, você é responsável pela educação dele. O Senhor diz o quê? Ensina o caminho que ele deve andar, até quando ele ficar velho, ele não vai esquecer do que você ensinou. Irmãos queridos, nós vivemos dias difíceis. Hoje nós vemos as famílias sendo realmente a deterioração da família. A igreja hoje você não consegue mais ver uma família completa. Você vê o pai chegar, a mãe não chega, você vê o filho vir, a mãe não vir. Você não consegue mais ver uma família completa na igreja. Você não consegue. E você me pergunta, irmão, e a sua família está na igreja? Não significa que você ensinar os caminhos dos seus filhos quando é criança, que eles não tomam decisão depois de maior. Os meus filhos, todos dois, não fumam, não bebem, não dançam, não vão à festa, mas têm sonhos de faculdade. Hoje só é faculdade. Mas todos os dias eu ligo para ele, todos os dias eu abro a Bíblia e digo, oro para ele da manhã, 6 da manhã, aliás, 4 da manhã, 6 da manhã, 6 da tarde. Eu estou de joelho orando por eles e ligo para eles, às vezes fazendo o culto da família ao vivo, conversando. Eles choram e dizem, papai, nós vamos voltar. E eu costumo dizer, irmão, não há nada nesse mundo mais prioridade do que família. Você já imaginou, irmão, você poder na volta de Jesus se levantar, se você estiver vivo, ser transformado, e você não poder ver alguém que você ama do seu lado, que são seus filhos? Às vezes você pensa assim, a pessoa partiu, faleceu, eu choro ali, foi consolado por Deus, você ainda tem esperança que um dia você pode ver, mas quando Jesus voltar, é a última oportunidade. Irmãos queridos, eu quero dizer para vocês nessa noite, quero ler aqui o finalzinho aqui da nossa mensagem, que diz assim: o Senhor é com a sua família. A arca é o lugar de salvação. A arca é quem é? É Cristo. Não é um barco de madeira mais. Não. Aquela arca de madeira, ela era apenas um símbolo de salvação. Assim como Deus enviou Cristo como arca para salvar a humanidade agora, Ele enviou também Noé para construir a arca e chamar o povo. Ele perguntou, se aquela arca cabia toda a humanidade, se caso quisesse entrar lá dentro? Não. Ali uma demonstração que haveria uma porta aberta para que as pessoas pudessem entrar para salvar a sua família. E Noé, ele fez, sabe o que? Eu posso não conseguir nada, mas eu sabe o que? A minha família. Irmãos, você pode perder tudo, perder casa, carro, terra, mas não perca a sua família. Porque o Senhor, quando voltar, Ele vai lhe chamar, vai me chamar e vai perguntar, cadê os filhos que eu te destes? E não haverá desculpa perante o juízo de Deus. Ele sabe cada minuto de oração que você gastou. Em vez de você criticar os teus filhos que hoje não estão na igreja, que não querem saber de Deus, você gasta esse tempo orando por eles. Porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar. A gente vê a história de mãe, para finalizar aqui, uma mãe que eu conheci, uma história dela é real. Ela tinha um filho que criou nos caminhos do Senhor, ensinando ele o que era correto, e ele se desviou. E foi viver a vida do mundo das drogas. Ele não era apenas que vendia droga, ele era o líder, o maior, o supremo. Ele perdeu a quantidade de quantas pessoas tirou a vida para comandar o tráfico de droga do Rio de Janeiro. E a mãe dele conta a história, sabe do quê? Que foi 18 anos orando por ele. Todas as madrugadas ela estava, Senhor, salva meus filhos, Senhor, salva meu filho. E ela disse que um dia o telefone tocou de madrugada, e ela atendeu o telefone e disse, olha, o delegado, a senhora pode vir para o necrotério que seu filho foi morto, está morto. Ela disse, não está. Eu oro há 18 anos por ele. E Deus jamais falha no que Ele promete. E ela conta a história que ela foi, chegou no necrotério, ela entrou sozinha. Chegou, ela colocou a mão dele. Ele respirou. E ela abraçou ele e chamou as pessoas dele. Filho da morte, tinha pegado 11 tiros.
E até se assustaram com a situação. Eu fui contando alguns testemunhos dela. E ele, irmão, ele foi levado do necrotério para o hospital e sobreviveu. Você sabe que a partir que ele sobreviveu, ele abandonou as drogas, o mundo lá fora, o crime, voltou para o Senhor. Até aquele momento ele já tinha ganhado para o Senhor mais de 150 almas dentro do presídio. Então aquilo que Deus começou, irmão, Deus vai terminar. Se Deus começou com você e a sua família, se você for perseverante na oração, orar pela tua família, gastar tempo com Deus, relacionamento. O que é relacionamento? Se você diz eu confio em Deus, então converse com o Senhor. Coloca os teus filhos, coloca o teu esposo, se não é da igreja, a tua esposa, se não é da igreja, coloca nos pés do Senhor. Ora por eles durante um dia, 2 dias, 10 anos, 20 anos, até um dia ele tomar a decisão. Às vezes você e eu oramos pelos nossos amigos, uma semana e a pessoa não aparece na igreja ou não volta para a igreja, a gente diz logo, está perdido para sempre, eu não vou me preocupar mais com ele. Irmãos queridos, aqui diz aqui, ó, a arca é o lugar de salvação e a arca é Cristo. A arca são os princípios, a arca é a fé, a obediência. Seja Noé da sua família, pois sim, é possível salvar a tua família. Amém? É possível salvar a tua família. Eu nunca perdi a esperança de um poder ver minha filha voltar a cantar na igreja. Cantar, eu não sou da Assembleia, mas minhas filhas cantavam na Assembleia, eu pregava. As pessoas me convidam, porque para mim, independente de religião, para mim não existe negócio de placa de igreja. Qualquer lugar que me chamarem, eu irei passar um pouco da mensagem. Ela cantava e hoje ela não vai para a festa, fuma, não bebe, se formou, hoje é uma profissional, mas não quis mais ir para a igreja. Eu respeitei, porque nós como pai devemos respeitar a decisão que nossos filhos tomam. Nós nunca desistimos dele. Assim como Deus não desistiu de você, você não deve desistir dos seus filhos, da sua família e do seu esposo. Amém? Eu queria até finalizar. Não sei cantar, mas gostaria de botar aqui um hino para a gente cantar junto. Vou buscar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vou ver se sai aí. Deixa eu buscar aqui. Bater aqui no qual é esse aqui? E se abrigue debaixo da ponte. Não, é esse aí. É outro hino que tem aqui. Esse aqui. Acho que conectou. Vamos lá. Essa maravilha aqui. Se termine sabendo onde vai. Na outra música. Ouça a letra dessa música. Fala sobre família. Deus maravilhoso, pois está na tua presença, meu Deus. Receber um novo coração. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
nós, como diz a música, nós somos um corpo, somos ligados. Família não pode haver separação. E que nós possamos a cada dia, irmão, olhar para o céu, mas olhar para nossas famílias. Porque chegar no céu sozinho não vai ser bom. E ninguém terá alegria. E eu costumo dizer, ninguém entrará no céu sozinho. Ninguém. O pai e a mãe que pensam em deixar os seus filhos para trás, não é porque ela tem obrigação de levar a força, mas ela tem obrigação, ele tem obrigação de ensinar, de falar, de preparar. Porque nós sabemos que quando Jesus voltar, nós iremos morar a eternidade. E o quanto será melhor ter ao nosso lado os nossos filhos, a nossa família, para viver a eternidade, que será o quê? De bilhões e bilhões, trilhões de anos, para nunca mais se separar. Amém? Vamos orar? Oramos. Querido Pai, bondoso Deus, nessa noite, Senhor Deus, ouvimos os teus conselhos, porque a família foi Deus que criou. Deus criou o primeiro casal e deu ordem para que pudesse se multiplicar. Mas o Senhor também nos ama e quer um dia encontrar conosco, não sozinho, mas em família. Que o Senhor abençoe essa igreja, essas famílias, os nossos relacionamentos, os esposos, os filhos onde estiverem. E que nós, como Pai, Senhor, devemos continuar orando, clamando a Ti para que o Senhor restaure e resgate os nossos filhos que se afastaram dos Teus caminhos. Dá na Tua bênção e a Tua paz, e principalmente o Teu perdão e o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.